Então nós vamos, nesses instantes, fechando os nossos olhos, vamos acerenando a nossa mente, relaxando o nosso corpo, vamos nos elevando em pensamentos e sentimentos, procurando nos desligar de qualquer preocupação ou problema que tenha nos afligido e voltando os nossos pensamentos e sentimentos somente para este momento. Nós vamos nos ligando carinhosamente ao nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, agradecendo este amigo e companheiro que está sempre ao nosso lado, que sempre nos fortalece, nos ampara, rogando o seu amparo, o seu auxílio, sua orientação, e que estejamos receptivos a este companheiro. Nós vamos saudando carinhosamente a todos os amigos da espiritualidade que nos auxiliam também neste trabalho, e vamos nos colocando receptivos ao seu amparo, rogando o seu concurso fraternal. Vamos nos elevando ainda até Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, agradecendo a esta Mãe querida todo o seu carinho e todo o seu amor. Nós te pedimos, Mãe, que a luz do seu manto possa nos envolver, nos abençoar neste dia, que possamos sentir-nos aconchegados no seu colo maternal. Pedimos ainda, Mãe querida, que possa interceder por nós junto a Jesus, o seu Filho amado. E a Jesus nós vamos agradecendo, Mestre, o seu imenso amor. Agradecemos mais uma vez pelos teus ensinamentos, pelo seu Evangelho, e rogamos as tuas bênçãos para este momento, para cada um de nós, que possamos nos sentir envolvidos no seu amor, na sua paz e na sua luz. Sentirmos a sua presença em nossos corações, iluminando as nossas mentes. E pedimos ainda, Mestre, que possa nos dar sabedoria, discernimento e esclarecimento diante das situações que vivenciamos. Abençoe-nos, Mestre, e conduza-nos até Deus, nosso Pai, Criador de nossas vidas, a quem nós vamos agradecendo e saudando através da oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, de toda a espiritualidade superior que nos auxilia, que nos acoberta, nós agradecemos carinhosamente e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, que a paz e o imenso amor de Jesus nos envolva carinhosamente. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre os nossos pensamentos e sobre a importância de nós vigiarmos aquilo que pensamos. Muitas vezes nós nos preocupamos só com os atos externos e deixamos de nos preocupar com aquilo que nós pensamos. Jesus, porém, chamou a atenção para esse aspecto em uma das suas passagens do seu Evangelho, sobretudo na passagem em que ele fala que se um homem olhar para uma mulher com maus pensamentos para com ela, em seu coração ele já cometeu adultério. É lógico que o Evangelho nos esclarece que a palavra adultério, para os judeus, ele tinha um caráter muito mais abrangente. Porque qualquer ato que fosse contrário à lei divina, qualquer atitude que fosse que não estivesse condizente com o propósito de buscar a Deus, era considerado adultério pelos judeus. Então, ou seja, qualquer ato ou qualquer pensamento que é contrário à lei de amor, para os judeus era considerado adultério. Então tem um sentido mais abrangente. Mas o fato é que Jesus chama a atenção que quando nós pensamos,
ele já de certa forma, aquele ato já se concretizou. Então nós vamos entender um pouco melhor o que Jesus quis dizer com isso. Mas a gente pode dizer que, de antemão, que o pensamento ele é uma força, ele é uma energia, e que ele pode construir ou destruir. Então, ou seja, dependendo da utilização que nós fazemos dele, ele pode ter um caráter construtivo ou destrutivo. Hoje é muito comum também a gente falar sobre a poluição, o meio ambiente, e todos, de certa forma, têm essa preocupação. Mas nós, às vezes, deixamos de prestar atenção também de que nós poluímos o ambiente espiritual através de pensamentos. Então, se nós cultivarmos pensamentos negativos, nós estamos também promovendo uma poluição espiritual. Então, todas as vezes que nós pensamos mal dos outros ou desejamos mal para os outros, nós estamos contribuindo para que o ambiente espiritual se faça negativo. Então poderíamos refletir, parar para pensar um pouquinho. Que tipo de pensamentos eu tenho lançado no ambiente onde eu me encontro? Seja no meu lar, seja no ambiente de trabalho, seja entre os familiares, onde quer que estejamos, num momento de lazer com os amigos. Que tipo de pensamentos que eu tenho cultivado? Importante a gente parar para refletir sobre isso e analisar os pensamentos que nós temos emitidos. Nós estamos emitindo. Então, inclusive, pensamentos negativos, eles podem gerar doenças, podem causar malefícios nos outros também. Quando nós emitimos pensamentos de ódio, pensamentos negativos para os outros, é como se estivéssemos enviando dardos fluídicos que atingem essa pessoa. Como se fossem pequenos projéteis, né? Então, ou seja, por isso que é uma falta grave também perante a lei de amor e caridade. E a gente pode dizer que esse momento, quando nós falamos de poluição espiritual pelos pensamentos, nós estamos hoje vivendo um momento de conflitos entre nações, né? Que tem preocupado a todos, que tem sido muito destacado pela mídia, e às vezes nós nos colocamos numa posição como se nós não tivéssemos nenhum compromisso com aquilo e não tivéssemos nada a ver com aquela situação. Mas será que é assim mesmo? Porque, na verdade, quando nós emitimos pensamentos, como nós dissemos, de ódio, pensamentos negativos, de raivas, de ressentimentos, nós estamos contribuindo para a piora da situação espiritual do planeta como um todo. Porque é como se fossem pequenos focos de pensamentos que às vezes, de certa forma, se materializam numa energia escura que vai sendo acumulada na atmosfera espiritual do planeta. E essas energias negativas, elas passam a influenciar aqueles locais que às vezes estão mais propensos, onde as pessoas dão mais vazão a essas influenciações. Então, ao contrário de às vezes ficar só comentando e vendo de forma negativa esses momentos, nós devemos contribuir com pensamentos de amor, de paz, de concórdia, para que o planeta também possa melhorar a sua vibração. Esse é um compromisso que nós temos. O André Luiz, que é um espírito que escrevia pela mediunidade do Chico Xavier, em vários dos seus livros ele relata como em alguns locais, principalmente nas grandes cidades, fica acumulada como se fosse uma nuvem de energias negativas, uma nuvem negra, escura, densa, que inclusive, às vezes, é carregada de micro-organismos, que promovem doenças, inclusive. Tudo isso provocado pelos pensamentos negativos, que são acumulados. Porque muitas vezes nas grandes cidades as pessoas estão tão envolvidas com o trabalho, com outras atividades, que às vezes se esquecem até mesmo de fazer uma prece, de emitir um pensamento de solidariedade, e acaba acumulando então essas energias negativas nesses locais. Então o Espiritismo ele nos ajuda a entender essa dinâmica do pensamento. Então, através do estudo do pensamento, nós percebemos inclusive que há uma progressão
entre as revelações. A primeira revelação foi trazida por Moisés. Então Moisés disse, né, nos 10 mandamentos, não cometerás adultério. Aí Jesus veio ampliar, através da segunda revelação, né, que o mestre nos trouxe, dizendo que mesmo quando nós pensamos em adultério, já estamos cometendo. E o Espiritismo nos ajuda a entender como que se dá esse processo. Porque Kardec nos fala no livro A Gênese, ele trata, tem um item lá que ele trata do que ele chamou de fotografia do pensamento. E ele mostra que quando nós pensamos algo, aquela imagem mental, ela fica plasmada no nosso corpo espiritual, na nossa aura. Então ele cita um exemplo de quando uma pessoa pensa, um criminoso pensa em cometer um crime, ele planeja aquele crime e mentalmente ele cria toda aquela situação na sua mente. E essa situação ela é tão plasmada de tal forma que os espíritos conseguem perceber aquela imagem mental criada. Então, aqueles espíritos inferiores que se afinizam com aquele tipo de pensamento, de sentimento, eles podem, inclusive, passar a influenciar ainda mais de forma negativa aquele criminoso, inspirando-lhe para que ele concretize aquele ato. Então, ou seja, os espíritos conseguem perceber os nossos pensamentos. Então, pensamentos negativos atraem, por afinidade, espíritos negativos, espíritos inferiores. Então, dependendo da qualidade dos nossos pensamentos, nós vamos atrair espíritos inferiores, ou, se tivermos bons pensamentos, pensamentos de amor, de fraternidade, vamos atrair a companhia dos bons espíritos. Então, os pensamentos têm uma relação direta com a concretização daquilo que nós pensamos. Então, é por isso que muitas vezes os planos que nós fazemos, eles se concretizam. Sejam eles bons ou maus. E, inclusive, as nossas células, as células do nosso corpo, elas reagem também aos nossos pensamentos. Hoje, a medicina chegou à conclusão de que a chamada medicina psicossomática, de que muitas pessoas que pensam constantemente em doenças acabam produzindo aquelas doenças no seu próprio corpo. Nós já ouvimos também falar de casos em que algumas mulheres que pensam que estão grávidas, elas desenvolvem todas as características de uma gravidez, mesmo não estando grávida. Ou seja, o corpo reage àquele pensamento constantemente cultivado. Então, muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, se não dermos, dependendo se dermos vazões aos nossos pensamentos negativos, nós vamos cada vez mais estimulando a imaginação e esses pensamentos eles vão interferindo na nossa vida, concretizando, como nós dissemos, aquilo que nós pensamos. Tem uma historinha que parece um pouco engraçada, mas traduz bem essa realidade. É uma história que se chama O Boneco. Ela está relatada no livro Endereço Certo, do Richard Simonetti. Então, nessa história fala de uma família que estava reunida na sua casa, na hora do almoço, e de repente estava o casal e o filho mais velho e a empregada na cozinha, e de repente a filha mais nova vai até o quintal e ela vê do lado próximo ao muro um boneco com uma aparência um tanto desagradável. O boneco, ela dá um grito, então assusta com aquele boneco e de repente todo mundo corre para o quintal para ver o que é. E quando chega lá, a família vê aquele boneco, o boneco todo cheio de costuras, costurados na região do abdômen, costurado na boca, todo espetado de agulhas e parecendo que está sujo de sangue. E a família começa a ficar assustada com aquela situação e logo a empregada fala assim, isso aí é um despacho que fizeram para vocês. E aí a dona da casa começa a falar assim, meu Deus do céu, eu sabia. Aquela sua secretária, falando para o marido, ela é uma sirigaita, ela tá de olho em você, ela que fez isso, ela está querendo que eu morra, que você fique viúvo, para ela poder ficar com você. Eu já estou até sentindo uma dor de cabeça, isso aí foi feito para mim, né? Estou sentindo falta de ar. E aí o marido fala assim, não, eu não acho que é a fulana não, porque
ela não seria capaz de fazer essa maldade, não. Isso aí são aqueles companheiros lá, o Costa e a sua esposa, que eles têm inveja da gente, inveja da nossa prosperidade. Então, na verdade, eu sempre senti que ele queria o meu mal. Nossa, eu já estou até sentindo uma dor no peito. Nossa, isso aí foi feito para mim. Aí o filho mais velho falou assim, ah não, isso aí é a Margarida, minha ex-noiva, que eu terminei o noivado com ela para ficar com outra mulher, e a família dela mexe com essas coisas, eu sei que isso aí é feito para mim, nossa senhora, já estou até sentindo também uma dor na cabeça, meu Deus do céu, isso aí foi encomendado para mim, né? E aí a empregada, para completar, vira e fala assim, não, isso aí é para a família toda, porque essa casa está uma confusão, olha só como é que vocês estão agindo e tal, né? E, ou seja, todo mundo começou a pensar negativamente diante daquele boneco. Passou alguns instantes, tocou a campainha. Aí era o vizinho do lado. O vizinho chegou e falou assim, olha, eu vim aqui para pegar o boneco do meu filho, porque o irmão dele jogou o boneco do lado de cá, e o boneco é o boneco preferido do meu filho, porque ele quer ser médico, quer ser cirurgião, então ele vive rasgando o boneco, depois costura, e aí ele já colocou até ketchup nele para parecer que é sangue, e ele pratica apicultura, a acupuntura, espeta as agulhas nele e tal, e aí todo mundo ficou parado assim, olhando um para o outro, né? E quando o vizinho sai que leva o boneco, todos os sintomas provocados pelo despacho, né, entre aspas, tinham desaparecido. Ou seja, como que o nosso pensamento nos influencia, né? Então, sendo assim, nós temos uma responsabilidade muito grande com aquilo que nós pensamos, inclusive para o nosso equilíbrio também, para o nosso equilíbrio físico e espiritual, né? Então, assim como nós nos preocupamos com os nossos atos, devemos também nos preocupar com os nossos pensamentos. Procurar selecionar aqueles pensamentos que nós cultivamos. Não dar vazão aos pensamentos negativos. É muito comum hoje em dia também a gente ouvir falar de dietas para emagrecer. E tem alguns autores que fazem uma proposta interessante, que é a proposta de fazermos uma dieta mental. Ou seja, nós selecionarmos os tipos de pensamentos que nós vamos cultivar, deixando entrar na nossa mente somente aqueles pensamentos positivos. Assim como quem está fazendo uma dieta pensando na saúde do corpo, seleciona determinados alimentos, também devemos selecionar os nossos pensamentos. Então, cultivar pensamentos de fraternidade, de paz, de amor, né? É fator de equilíbrio mental, de ter uma vida mental mais saudável. Então, e da mesma forma também alimentar a nossa mente com boas leituras, com livros edificantes, com filmes edificantes, né, que possam trazer algo de positivo. Essa recomendação é muito importante também neste período de carnaval que nós estamos vivenciando. Apesar de muitas cidades terem suspendido o carnaval, né, a gente vê que muitos ainda estão fazendo pequenos blocos e saindo para as ruas. E muitos ainda estão se reunindo em clubes também, né, em ambientes fechados. E nesse período de carnaval, de certa forma, as pessoas se entregam mais aos pensamentos negativos, aos prazeres, aos vícios, né? Então, de certa forma, o Divaldo Pereira Franco tem um livro muito interessante que se chama Nas Fronteiras da Loucura. E nesse livro ele fala que em determinados momentos, como às vezes no carnaval, as pessoas se entregam de tal forma a esses momentos de prazer que também contribuem para uma psicosfera espiritual muito negativa. Então é importante a gente estar atento, vigiar os nossos pensamentos nestes momentos, né? Estarmos mais vigilantes em oração. E muitas vezes a falta de critério sobre aquilo que nós pensamos deixa a nossa mente mais vulnerável, inclusive também para que algo que vem acontecendo com muita frequência hoje, que é o aumento de doenças mentais, né? Fruto, às vezes, desses pensamentos desenfreados, né? Desse descontrole dos pensamentos.
Agora, quando nós falamos de controlar o pensamento, é lógico que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que nós devemos fazer, nos esforçar para fazer. Porque isso faz parte da nossa proposta de melhoria. O Espiritismo nos fala de reforma íntima, e é importante, um importante processo, nesse processo de reforma íntima, é vigiar os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, se não me engano, na Epístola aos Romanos, ele fala que nós devemos procurar nos renovar pela renovação da nossa mente. Então, ou seja, o processo de reforma íntima passa pela renovação dos pensamentos, pela renovação mental. Então, se nós queremos nos modificar moralmente, devemos também nos preocupar com essa reforma dos pensamentos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala também que todo pensamento todo mau pensamento resulta de uma imperfeição da alma. Então está diretamente relacionado à reforma íntima. Ainda o Evangelho nos fala que existem gradações entre as pessoas, porque ele fala que aquelas pessoas que nem pensam no mal, elas já realizaram um grande progresso. Aquelas nas quais surge um mau pensamento e elas os repelem, ela está em vias de progresso. Mas aquelas que se comprazem nos maus pensamentos, o mal ainda vigora na sua plenitude. Então poderíamos pensar em qual dessas posições nós nos encontramos. E uma das formas de trabalhar os nossos pensamentos é, na verdade, substituir o pensamento negativo por um positivo. Porque quando a gente fala assim, não, eu não quero pensar em doença, na verdade eu já estou pensando em doença. Né? Então o ideal é não pensar em doença. Mas se vier um pensamento negativo de doença, a gente repelir pensando em Deus. Pensando que Deus é amor, é misericórdia, que Ele nos ampara. Então fazer o que a gente chama de substituição. E quando nós agimos dessa forma, é como uma pessoa, por exemplo, que está mexendo com fogo e de repente cai uma brasa na roupa dela. Se ela imediatamente tira a brasa não chega a fazer grandes estragos. Agora, se a pessoa deixa a brasa por alguns instantes, ela pode queimar a roupa, queimar a pele, né? Então, a importância de nós repelirmos esses maus pensamentos é para evitar, como a brasa, que ele possa nos atingir. E como nós dissemos, o ideal é que quando vier pensamentos negativos em nossa mente, nós substituirmos pensando em Deus, pensando em Jesus, no seu amor, pensando em Deus como nosso Pai, na sua bondade, no amparo que Ele nos dá. Então é a melhor forma de trabalharmos os nossos pensamentos. Então que nós possamos, sobretudo nestes momentos que estamos passando, né, nós procurarmos vigiar os nossos pensamentos, cultivar mais pensamentos positivos, evitar os negativos, né, e procurarmos nos ligar à espiritualidade superior para que ela possa sempre nos amparar de uma forma mais efetiva. Que Jesus nos abençoe então neste propósito. Nós vamos então agradecendo carinhosamente a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade superior e vamos nos ligando aos amigos responsáveis pelas vibrações, vibrando pelo bem universal, pela paz entre os homens, em especial pelas regiões que estão em conflito. Vamos vibrando muito amor por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus penetre em cada lar, vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares, vibrando muito amor por todos os nossos amigos, por aqueles que se dizem nossos inimigos. E vamos deixando uma vibração de amor em aberto para que a espiritualidade possa levar onde houver mais necessidade neste instante. E assim, agradecidos mais uma vez, nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja.